próximo palestrante está aqui presente, Flávio Roberto Cruz Silva, pós-graduado em dispositivos móveis pelo IESB, engenharia de software pelo Instituto de Tecnologia e Informática, com graduação em ciência da computação pela Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente é especialista de Big Data da Tecnis, atuando com ecossistemas Hadoop, Spark, Kafka e Elastic, com o tema Infraestrutura de Dados para um governo digital, construindo data lakes seguros com governança. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. A nossa ideia aqui é falar um pouquinho de como é que a gente consegue construir data lakes seguros, sempre baseado em governança, dentro desse contexto em que a gente usa uma montoeira de dados, né? Eu estava até no auditório errado ali agora, o colega lá falando do DFGPT. Então, a gente vai tentar ligar as coisas aqui. Então, vamos lá. Eu sou da Tecnicis, né, uma empresa nacional, uma fabricante nacional. A gente já está há mais de 34 anos aí no mercado. Mas o grande ponto da Tecnicis aqui é que ela sempre foi uma empresa focada em integração de componentes open source. Então, essa é a nossa matriz, essa é a nossa raiz. E hoje somos concorrentes de grandes big techs, como a própria Cloudera e as soluções em nuvem, como a AWS, Azure e GCP, e a gente vai entender o porquê. Então, eu sou arquiteto de dados, sou tech leader lá, e o nosso grande ponto é como a gente monta esses data lakes, né? Então, a minha equipe lá é muito voltada em infraestrutura de dados e plataformas de big data. E quando a gente pensa na construção, então, de uma gestão governamental de dados, né, a gente tem alguns desafios que não é novidade aqui para ninguém, um slide bem batido. Dificuldade de integração de sistemas, os silos de dados, o tempo de resposta insatisfatório que a gente tem para poder dar dado, a incompatibilidade devido a tem um sistema em Java, sistema em .NET, sistema sei lá em que linguagem que inventaram aí, em diferentes formatos. Eu tenho questão de risco de vazamento, então, uma coisa que está muito presente hoje, como é que eu trato a questão da LGPD, principalmente ligado a esses dados. Falta de padronização nas políticas de acesso, como é que eu, hoje, principalmente em termos de ministérios públicos, toda a parte judiciária, ela trata muito essa questão, como é que eu anonimizo o dado, como é que eu mascaro esse dado, como é que eu tenho um controle em cima desse dado para poder fazer uma disponibilização desse dado. Então, eu tenho dificuldade da transparência, né, todo esse processo. Consequentemente, eu não consigo usar os benefícios que é o mote desse nosso grande evento, né, usar a predição, usar a inteligência artificial para isso. Então, coisas conhecidas. Mas, quando a gente pensa, então, em alguns alicerces para a infraestrutura de dados, a gente tem pelo menos 4. Primeiro, essa arquitetura que eu tenho que montar para a infraestrutura de dados, ela tem que ter uma arquitetura que ela tem que garantir escalabilidade, porque quando a gente pensa em dados hoje, e quando a gente fala em escalabilidade, a gente se pensa em crescer, né? Mas a gente também, a escalabilidade de crescer e de diminuir, mas ela tem que ser capaz de ser escalável, ter alta disponibilidade, ser resiliente a falhas. Teve uma vez um secretário de Estado de um determinado estado falou: essa plataforma não é tolerante a falha? Então puxa o cabo aí. Ele estava correto. Ele tem que ser nesse nível. Não precisa ser bruto desse jeito, mas ele estava correto. A arquitetura também ela tem que estar, então, baseada em governança e segurança. Então, eu tenho que ter premissas de controle de acesso, eu tenho que ter premissas de mascaramento, eu tenho que ter premissas de catálogo desses meus dados, quais são os ativos que eu estou controlando dentro da minha organização. Toda a parte ela tem que ser resiliente no sentido de que, hoje, quantos tipos de aplicações a gente pode estar usando com dados? Diversas, né? Então, eu posso estar usando uma aplicação que eu estou usando IA, Machine Learning, um processamento batch, um processamento streaming. Então, eu tenho diferentes tipos de workloads e, consequentemente, diferentes tipos de formatos, né? A gente tem projetos em Assembleia Legislativa, em que muito a Assembleia Legislativa é a fala. Então, a fala é o dado. Então, consequentemente, se eu quero saber todas as sessões que falaram sobre questão de divórcio. Então, eu tenho que, de alguma forma, aquele dado que não é estruturado, eu tenho que fazer algum processo para poder tirar a informação, poder trabalhar com aquele tipo de dado. E, consequentemente,
Um outro pilar que a gente entende hoje que é um pilar para a questão de infraestrutura de dados é a questão de a gente ter um grande repositório central de dados, que a gente pode, na literatura, chamar como um data lake house, e essas variações. Então, a gente entendeu que tem essas dificuldades, entendeu alguns pilares. Em termos de arquitetura, o que a gente pode ter? O que a gente tem? Basicamente, a gente tem 3 tipos de arquitetura. A gente tem uma arquitetura que a gente chama padrão, não quer dizer que ela é simples, ela é padrão, no sentido que eu tenho, então, um data lake, eu tenho um cluster de dados, né, uma infraestrutura de dados, onde eu tenho governança e segurança centralizada. Existe uma série de processos de ingestões, ou seja, eu tenho diferentes tipos de base, pouco importa nesse momento. E há, sim, então, um processo de ingestão. Aqui, então, é me construído esse meu data lake, e eu tenho um processo de consumo, em que esses consumidores podem ser APIs, aplicações, IA, pode ser dashboards, né, um Power BI, ClickView, ClickSense, Tableau, pode ser um compartilhamento de dados, um data share. Então, tem essa arquitetura bem padrão. Tem uma infraestrutura de dados ali com governança e segurança centralizada. Só que eu posso ter uma arquitetura que a gente chama de multi-tenancy. Imagina o seguinte, e quando a gente pensa muito em multi-tenancy, a gente pensa sempre em prod. Né? Então, aqui no Estado tem a ATI, que ela tem que fazer o papel dentro do Estado de prover infraestrutura de dados para outros órgãos do Estado. Mas eu posso pensar também, em alguns estados, tem a Secretaria de Saúde. E quando a gente pensa em Secretaria de Saúde, você tem o pessoal de vigilância sanitária, você tem o LACEN. Então, eu tenho um conjunto de dados que eu preciso ter ele centralizado. Então, eu tenho a ingestão no sentido desse meu grande cluster de dados, nesse meu repositório de dados, nesse sentido, e eu tenho a computação dada para as pontas, que a gente chama de edge clusters. Qual o sentido aqui? O sentido aqui é que eu tenho a governança e a segurança centralizada. Então, se eu tenho que compartilhar dados, eu vou compartilhar dados em cima de políticas de segurança. Se eu tenho que usar questões de LGPD, questões ligadas à governança, eu vou ter a governança centralizada. Então, eu tenho algum órgão central aqui que disponibiliza essa computação e, consequentemente, recebe esse processo de ingestão de dados. A gente chama de uma arquitetura multi-tenancy. E, por fim, para a gente entrar mais dentro da plataforma, a gente tem também esse cenário, muito comum em todos os estados, onde você tem esse, novamente, aqui você pode ter a TI-TO, e você tem essas outras secretarias que são providas por infraestrutura de dados, providas pela própria TI. Porém, você tem sempre um órgão externo. Adivinha que, geralmente, esse órgão externo aqui nos estados? A Fazenda. Porque a Fazenda é um órgão, vamos dizer assim, um órgão com muito poder e muita tecnologia embarcada, porque o Estado depende de arrecadação, e a Fazenda é o órgão arrecadatório, né, que provê esse mecanismo. Então, ela geralmente já tem essa infraestrutura, só que você também tem que ser capaz, a plataforma tem que ser capaz de você, então, ter alguém dentro de uma infraestrutura tipo um ATO, que você consiga, de uma ATI, que você consiga fazer essa sincronização de dados com eles. Então, a gente tem, de forma mais ou menos simples, a gente tem esses 3 tipos de arquitetura. Então, tá bom. E o que é a solução? Quando a gente pensa em solução, então, a gente pode pensar numa vertente de DW. Vertente bem simples, né? Se brincar aqui, se a gente levantar a mão aqui, todo mundo já usou DW, ou todo mundo já tem DW dentro dos seus órgãos. Então, qual a grande questão? O DW era em cima de dados estruturados. Processos de dados estruturados, você vai ter lá um processo de ETL, vai formar seus datamarts, aí vai estar modelo fato, dimensão, aí você vai ter os N modelos lá, ok. Você vai plugar aquilo lá em cima de painéis de BI, enfim, vai tirar relatórios, maravilha. Isso funciona e continua funcionando. E ok, maravilha. Só que qual é o nosso processo, então? O que a gente está sugerindo? Tá, mas hoje, todo mundo aqui falando de IA, no outro história está falando de IA. A gente está trabalhando com que tipo de dados? A gente não está trabalhando só com dados estruturados, a gente está trabalhando com dados semi-estruturados ou não estruturados, como vídeo, como imagem, como áudio, como qualquer outro tipo de dado. Só que aí eu tenho que abrir agora uma vertente para quê? Para poder continuar trabalhando com o DW,
Ok. Só que eu tenho que abrir a vertente para poder agora usar esses termos da moda, de IA, de predição de dados. Então, a proposição é a criação desse Data Lakehouse. Ele vai ser o meu grande repositório, e aí eu paro agora de enxergar a organização como diretoria A, ou setor A, ou divisão A, divisão C. Não é mais esse foco. O dado agora ele passa a ser um dado em que eu tenho a visão organizacional. Então, tá bom. Só que isso me abre agora as possibilidades de se trabalhar com machine learning, com IA, com bancos de dados em tempo real. Então, a gente tem vários cases em que eu preciso... Exemplo, fazenda. As notas fiscais, os documentos fiscais estão sendo processados. Alguém está comprando alguma coisa ali. Tá, qual a minha previsão de arrecadação nesse momento? Então, à medida que o dado está sendo gerado, eu já consigo gerar informação em cima daquele dado. Então, não preciso ter mais um processo em que eu tenho que esperar algo que vai rodar, que vai processar, depois não sei o quê, aí vai plotar lá no... Não, a coisa tem que ser atômica. Aconteceu, aquilo é o que fala muito em IA, a gente quer ter o benefício da IA. Mas, para a gente poder chegar em IA, o que a gente precisa ter? Dados. Sem dados, não tem IA. Então, sem dados consistentes, sem dados higienizados, sem dados com o que a gente chama de guardrail, né? Dentro de um contexto, você não tem uso de IA. E o que é a nossa plataforma? O TDP é uma plataforma criada pela Tecnicis com o sentido de usar diversos elementos open source, mais de 40 componentes, onde a gente provê uma plataforma com esses componentes integrados. Então, qual a diferença aqui? Imagina, a melhor imagem que eu gosto é essa aqui, da água. Quando a gente abre a água lá na nossa torneira. Só que todo aquele processo, até ela chegar na torneira, teve o processo de captação da água, passou por um processo dos canos, né, da adutora, passou por um processo de tratamento. Então, todo esse processo que a gente chama end-to-end, do dado, fazendo analogamente agora ao dado, a plataforma tem que ser capaz de atender. Então, desde o processo de captação, ingestão, armazenamento distribuído, processamento, parte de governança, segurança, até a disponibilização do dado para seja um processo de ciência de dados, todo esse processo a plataforma tem que acompanhar. E aí, uma coisa que o que a Tecnicis tem de diferente? Porque vocês podem perguntar assim, não, mas isso eu já uso aqui nas minhas aplicações, aqui tem o pessoal lá que usa até o Airflow, usa o Spark, não é o ponto aqui falar nas tecnologias, né, mas usa o Kafka, não, já ouvi, a gente usa lá, tal, não sei o quê. Só que a plataforma provê isso tudo de forma integrada. Então, eu consigo administrar diversos ambientes desse, ou melhor, diversos toda essa pipeline em cima da plataforma. Então, tá bom. Beleza, o que a plataforma está trazendo de novo agora na versão 2.4? Ela está trazendo o Open Metadata, que é uma excelente ferramenta para a parte de governança de dados. Então, ele possibilita toda a parte de data discovery, a parte de catalogação dos dados, toda a parte de linhagem dos dados, toda a parte de contrato, ou seja, pode definir contratos e ela fazer a verificação se aquele dado está seguindo aquele contrato que foi estabelecido. A gente está trazendo dentro da plataforma, além dos 40 componentes que já tem, a gente está trazendo o Jupyter, ou Jupyter, uns chamam de Jupyter. A gente já tem o Zeppelin, mas o que ele traz de diferente? Ele traz entregado à plataforma um agente de IA generativa, em que você pode integrar o seu agente de IA, público ou privado, e aí vai a minha ressalva, quando a gente fala em agente de IA, não, porque eu tenho aqui, estou usando o ChatGPT, ou o Gemini, ou sei lá o quê. Entendam que todo esse modelo está sendo treinado aonde? Fora. Se você está usando lá o gratuito, é fora. Uma vez que você coloca algo lá, aquilo não é mais o seu domínio. Isso foi, inclusive, participei de várias palestras nos últimos TechGov, e aí teve até a gente o famoso caso lá do jurista que fez toda uma petição baseada em ChatGPT. E aí, claro, ela usou jurisprudências que não cabiam no Brasil. Então, por quê? Porque ele não, quando você abre
para poder... E aí o Júpiter, o que a gente traz dentro dele? Você tem essa possibilidade de usar o privado e o público, só que você tem que ter cuidado com que, se for o público, o que você coloca lá de dado, ele vai sugerir código, ele vai sugerir toda aquela facilidade de você desenvolver as aplicações. Só que tem que ter esse tipo de ressalva. Então, de forma mais lúdica, o que é a plataforma? Imagine o seguinte, eu tenho aqui, então, todo o meu processo de ingestão, e aí a gente trabalha com qualquer fonte de dados, qualquer uma. Eu tenho aqui um banco caché, qualquer fonte de dados. Ela vai passar por um processo de ingestão, você vai montar esse seu data lake diante desse processo de ingestão. Então, aqui dentro do data lake, a primeira premissa é você já aplicar então a parte de governança, então a parte de catálogo, de data discovery, de descoberta, a parte de mascaramento, de anonimização. Você vai criar o data lake em cima daquele conceito de modelo medalhão, né, o dado bronze, prata ou dado ouro. Você vai ter toda uma camada de segurança, então você dentro da plataforma você vai poder usar tanto criptografia em repouso, criptografia em trânsito, enfim. Mas o que interessa para o gestor não é essas tecnologias aqui. O que interessa para o gestor é isso aqui. É eu gerar informação para visualização de dados, eu poder prover informação para o meu processo de preditivo ou de IA, ou para compartilhamento de dados, ou qualquer tipo de uso em cima dos dados. E aí, agora é a mesma imagem, só que assim, agora usando os componentes da plataforma. E, detalhe, quando a gente vê esses componentes, iceberg, trino, enfim, que a gente pode discutir depois mais profundamente em cima de cada um, se a gente pensar nas big techs, adivinha o que elas usam? O trino, o iceberg ou o Spark, é a mesma coisa. Então, quando a AWS, eu uso a AWS Athena. Nossa, que legal, nome legal. Trino, iceberg e Spark. Muito legal. Então, na verdade, as big techs se utilizam das mesmas tecnologias. Só que a gente tem aqui a plataforma brasileira open source. E a gente hoje é concorrente da Cloudera, eu não tenho nenhuma questão de dizer em relação a isso. E a gente tem a mesma... E o nosso diferencial é que o nosso modelo de negócio não é baseado na computação, porque todos esses modelos de cloud são baseados na computação. E o nosso modelo não. Nosso modelo é baseado no nó. Então, vou falar de alguns cases aqui. Então, aplicabilidades. Quando a gente pensa em inovação a serviço do cidadão, né? Como eu posso usar os dados para melhorar a vida do cidadão? Então, a gente tem cases principalmente ligados a secretarias de trabalho, de renda. Tem diversos cases ligados principalmente a governo digital. A gente tem tomada de decisão baseada em evidências. Então, toda vez que você precisa de tomar de decisão rápida, você consegue trabalhar com dashboards em tempos reais dentro da plataforma. E quando a gente fala isso, na plataforma tem um superset. Quando a gente pensa no Power BI, não, tem que ter 100 licenças, 1000 licenças de Power BI, porque eu tenho 1000 usuários. Aqui a gente não tem esse tipo de limitação. Então, integração de bases governamentais, toda vez que você precisa de integrar dados independentes de tipo de base que ela seja, heterogênea ou não. E toda a parte de governança e segurança. Então, algum case aqui, cases de fazenda. A gente tem algumas secretarias de fazendas que a gente já atuou. Então, toda a parte de auditoria, malha fiscal, bem ligada à fazenda, né? Fiscalização em tempo real. Então, alguns estados ainda têm aqueles postinhos de fazenda, né, que o cara passa lá, coloca a notinha. Tem alguns estados que aboliram com aquilo. Mas como é que eles fazem, então, para a entrada? Tem estado que já tem scanner. Então, passa lá o caminhão, passa o scanner, ele coloca assim, mas eu estou levando aqui morango. Estou falando por causa lá do morango do amor, né? Levando aqui morango. Aí eu passo o scanner, isso aqui não parece morango, não. Já entra o pessoal do FIS, vai lá, a viatura pode interceptar aquele caminhão lá. Então, hoje, a fiscalização ela é baseada em dados. Baseada em dados, em processamento de dados em tempo real. Alguns estados ainda têm, eu não sei como é que é aqui no Tocantins, ainda tem aqueles postinhos lá que o cara passa, carimba a notinha e tal. E qual grande questão em cima desse case aqui? Eles montaram todo um data lake fazendário. Para você ter ideia, a gente está fazendo o processamento passivo de todo
do documento fiscal, apenas a nota fiscal, ela cresce 1 terabyte dia. Aí você, não, isso é impossível. Não, é possível, porque está fazendo passivo. É claro que, à medida que ele atingir determinado ponto, ele vai parar. Só de documento fiscal, de NFL, estava gerando 4 bilhões de registros dia. Então, a plataforma ela consegue trabalhar com... Poxa, mas esse case é um case muito grande. Aqui a gente está falando aqui a gente está falando de 1 tera de dados, sei lá, uma coisa assim, uma coisa pequena. Mas a questão é a arquitetura. Você pode ter arquiteturas para processamentos massivos enormes ou processamentos massivos gigantes. Esse cluster aqui é um cluster de... Acho que são 39 clientes, tem 4. Então, vai depender do que você quer processar naquilo lá. Outro case interessante de tribunais. Então, imagine o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral tem toda a prestação de conta. Adivinha? Processo manual, papelzinho, cara crachá. E aí leva-se muito tempo para você poder fazer a verificação do processo. Então, vamos criar uma IA, vamos criar um modelo de aprendizado, em que o modelo, em cima de determinados critérios, ele me diga se ele aprova, não aprova, ou aprova com ressalva aquela prestação de conta. E aí o auditor ele vai apenas no final para chancelar aquele processo. E aí, é claro, foi aplicado uma série de modelos, né, para ver a melhor acurácia, né, que se atingia em cima daqueles critérios. E essas acurácias aqui foram apenas em cima de 5% dos critérios. É óbvio que, à medida que você aumenta o número de critérios, você vai aumentar a acurácia do seu modelo. E não preciso dizer que isso aqui foi um sucesso, né? Por quê? Porque eu tirei trabalho manual, a IA faz todo o trabalho manual, e agora o trabalho mesmo, que eu preciso apenas de fazer a chancela, os auditores entravam. Então, aqui, no caso, o TSE está até com um projeto lá para 1,5 petabyte de dados para poder trabalhar em cima da plataforma. Esse aqui é um outro case que foi premiado ano passado, em termos de segurança pública. Já estou finalizando aqui. Esse é meu último. Esse case aqui, mais do que integrar dados, ele integra órgãos do governo. Então, está vendo? A Polícia Civil, IML, GETRAN, enfim. Qual era o sentido aqui? Era a criação de uma data lake em cima de uma crítica de IA. Por quê? Porque cada um que chega numa ocorrência ele tem a sua visão. Então, o IML chega lá, aconteceu isso algo. Tá. E a pessoa não morreu, mas você entende que a pessoa pode ter morrido depois? E como é que você tem essa visão dessa integração desses dados? Então, a gente montou um grande data lake, o nome do projeto é Infovidas. Esse projeto ganhou prêmio nacional e foi todo desenvolvido em cima da plataforma. E essa é a plataforma, eu posso mostrar lá no nosso stand, podem aparecer lá, eu vou mostrar como é que ela funciona, enfim. E quando a gente fala em transformação digital, a gente pensa muito em tecnologia, né? Mas a gente tem que focar na eficiência, focar no cidadão, para a gente poder gerar impacto social. Acho que era essa a mensagem. Quando precisarem discutir qualquer coisa relacionada a dados e Big Data, e IA, e processamento de dados, podem contar conosco. Obrigado a todos, boa tarde.